Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Paulo de Oliveira Petri, sou analista de soluções aqui na Teutec Solutions e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como organizar reuniões, aulas e treinamentos no Webex Training. Obviamente um requisito é você possuir uma conta no Webex, se por acaso ainda não tiver, fale com a TI da sua empresa para disponibilizar uma. Se por acaso a sua empresa ainda não possuir uma conta, entre em contato conosco que a gente pode ajudar nesse processo. Antes de mais nada, só queria deixar claro que o Webex é uma plataforma de reuniões online, de videoconferência, webconferência, e ao invés de você ter um ambiente único com milhares de funções diferentes, o Webex ele está separado em centros diferentes específicos para cada tipo de reunião. Então a gente tem o Webex Meetings, onde basicamente ele virtualiza uma sala de reuniões, então tem funções específicas para esse tipo de reunião. A gente tem o Webex Training, que aí tem funções mais específicas, mais úteis para um ambiente de treinamento, de aula, né? Então ele virtualiza uma sala de aula. A gente tem o Webex Events, de eventos, onde você pode organizar webinars, então seria como se a gente estivesse virtualizando um auditório, né? E o Webex Support, que é mais voltado para um helpdesk poder dar um apoio remoto aos usuários utilizando essa ferramenta. Então o escopo do nosso vídeo hoje é o Webex Training e conhecer um pouco melhor das funcionalidades que ele traz e específicas para esse ambiente de treinamento de aulas. É uma coisa que é importante a gente entender aqui no Webex Training é que dentro da reunião, enquanto o treinamento está aberto e está acontecendo, as pessoas que estão ali participando, elas podem ter algumas funções específicas, né? A gente tem a pessoa do organizador, que é quem criou esse treinamento, é o usuário que, enfim, está licenciado ali com o Webex, que criou a conta, que criou esse treinamento. A gente tem a função do apresentador, que é quem tem a possibilidade de compartilhar a tela, compartilhar algum arquivo durante o treinamento, durante a aula. A gente tem a função de membro da equipe, que é a pessoa que vai dar um apoio, seja nas configurações, seja em perguntas que vão acontecer no decorrer do treinamento. E a gente tem a função do aluno ali, do participante que está recebendo aquele treinamento, recebendo aquela aula, né? É importante destacar que o usuário ele pode ser, né, o organizador, apresentador e membro da equipe ao mesmo tempo, ou então você pode ter vários usuários e ir alternando essas funções, né? Você pode ter um usuário que começa fazendo a apresentação e depois passa para um outro usuário fazer essa apresentação, e enfim, o organizador consegue ir colocando e tirando essas funções. Inclusive transformar, né, o aluno em um membro da equipe, apresentador, até mesmo organizador e vice-versa. Alguém que é membro da equipe ser migrado para aluno. Assim como qualquer outra reunião online, independente da plataforma, independente da solução que está sendo utilizado, como boa prática, lembre sempre de deixar o seu microfone mudo, né? Um microfone ele tem um amplificador, então às vezes qualquer ruído, por menor que seja, ele pode atrapalhar a dinâmica da reunião, da aula que está acontecendo. Então se você não está falando, lembre-se sempre de deixar o seu microfone mudo. Aqui no Webex Training a gente tem algumas funções onde a gente consegue colocar todos os microfones dos alunos em mudo e forçar que fiquem, somente algum membro da equipe que consegue tirar ou colocar isso do próprio aluno, então para evitar que o aluno por conta própria entre com o microfone fora do mudo, um pouco atrasado na aula e atrapalha a dinâmica, né? Só que ao mesmo tempo existem funções, como a gente vai ver mais adiante, que o aluno pode chamar a atenção, né, levantar a mão para pedir a palavra e aí algum membro da equipe pode liberar o microfone daquela pessoa para ela interagir, né? Uma outra boa prática é sempre que possível utilizar a sua câmera ligada, né? Esse contato visual ele torna a comunicação mais efetiva. Então, uma boa dica é sempre deixar a sua câmera ligada. Então vamos lá. No seu browser a gente vai acessar o endereço Webex da sua empresa, né? Aqui no meu caso teutec.webex.com. Vou entrar nessa página aqui onde ele vai pedir para eu fazer o login. Então vou entrar com as minhas credenciais. E essa aqui então é a sala, o dashboard, a sala inicial, né, quando eu faço o login no Webex. E aqui a gente está falando do Webex Meetings, daí a gente tem um outro vídeo aí que ensina, dá algumas dicas de como utilizar melhor essa sala. E aqui no canto inferior esquerdo a gente tem então o acesso ao Webex Training. A gente clica nele e ele vai abrir então a janela do Webex Training.
E aí nós temos duas principais opções. A gente pode criar uma sessão instantânea, ou seja, eu quero fazer um treinamento agora, enfim, eu venho aqui, só coloco um título para essa aula, crio uma senha e inicio a sessão e o treinamento começa e eu vou ter o link, então eu compartilho com outras pessoas. Então é um treinamento instantâneo, né? Eu não fiz um agendamento prévio, agora nesse momento aqui eu quero subir uma sessão e iniciar esse treinamento, e enfim, como a gente vai ver mais adiante, lá tem os links onde você pode enviar o convite por e-mail para os usuários, até mesmo copiar o link e mandar por alguma outra ferramenta de comunicação, o link para esse treinamento instantâneo que você subiu. E a outra opção é agendar o treinamento. Então, quais são... a gente não vai agora, nesse momento, explorar todas as opções, né? Mas a ferramenta é bem intuitiva. Eu vou passar aqui pelos principais pontos, né? Então, o primeiro título da aula, do treinamento, enfim. Senha de acesso, né? Você pode definir, ou pode que o sistema aqui mesmo defina. Essa senha, né? Ela só é utilizada para usuários que vão participar de um aplicativo Webex, num aplicativo móvel, né? Num smartphone, alguma coisa assim, como uma garantia que ele tem permissão para acessar essa sessão. E aí você tem algumas opções, né? Você pode deletar essa sessão depois que termina ela, para não ficar aqui no histórico, deixar. Se você quer que envie uma cópia do convite dos convidados, a gente vai ver mais adiante como é que coloca, acrescenta os convidados, e se você quer receber como organizador um convite dessas reuniões, desse treinamento. Aqui a gente seleciona como é que vai ser as opções de áudio, né? Se por acaso a sua conta permite a utilização de uma ligação telefônica, por exemplo, que vai aparecer, mas normalmente utiliza isso só pelo VoIP, só pela internet mesmo, até para não gerar um custo a mais com ligações telefônicas. Aqui uma função bem importante, que é se você deixar ativada essa função, ela desativa o som dos convidados na entrada, ou seja, se alguém entra no teu treinamento, ele já entra com o microfone no mudo. Isso é para evitar, como eu comentei antes ali nas boas práticas, que um aluno ou alguém que chegou um pouco depois da hora que começou evite entrar com o microfone aberto, às vezes com algum ruído, algum barulho do local que a pessoa está, atrapalhando a sessão. Então, já entra com o microfone mudo quando você tem essa opção aqui marcada, né? Aqui então você agenda um dia e um horário que você quer que essa reunião aconteça. Por exemplo, aqui então 3 de abril, né, 9h30 da manhã, você pode marcar outros fuso horários. Aqui no planejar fuso horários da sessão, ele ajuda você a visualizar se por acaso os teus usuários vão estar em fuso horários diferentes, para você planejar qual é o melhor horário que vai dar para todas essas pessoas participarem, né? Quanto tempo antes os convidados podem entrar na sala, então você consegue estipular aqui até 30 minutos antes. Se vai ter alguma recorrência, né? Então é uma sessão única, só vai ter essa reunião, ou então se vai ter recorrente ou várias sessões, enfim. Qual que é uma duração estimada para essa reunião. Se você quer que as pessoas façam um registro antes para poder participar dessa aula, e aí você consegue personalizar um formulário, ou seja, o que essa pessoa tem que cadastrar para poder se registrar. Se você quer que seja aprovado automaticamente essa solicitação de registro, se quer passar por uma aprovação manual, né? Nessa parte aqui de convidados, então a gente acrescenta os convidados. Então, por exemplo, eu vim aqui em convocar convidados, ele abre essa outra janela, e aqui eu posso selecionar de uma base que eu já tenha cadastrado aqui no Webex, ou então eu posso vir aqui e acrescentar por conta própria. Então, vou pegar aqui só por exemplo, e adiciono um convidado, posso colocar mais aqui. Só vou acrescentar aqui 4 convidados para a gente poder mostrar uma outra funcionalidade ali mais adiante. Então, depois que eu adicionei, né, perceba que aqui embaixo tem algumas outras opções que a gente pode adicionar e até mesmo já cadastrar numa lista de endereços para numa próxima vez que eu quiser convidar eu não precisar ficar preenchendo todo mundo. Então aqui eu seleciono todo mundo e vou convidar todos esses usuários como convidados aqui da minha sessão. Então ele traz aqui o nome. E eu poderia também convidar, né, outras pessoas para já entrar, na hora que elas entrarem na reunião, elas já entrarem com a função que a gente comentou antes de membro da equipe, de apresentador. Então, se por acaso eu estou organizando e vai ter uma outra pessoa que vai dar aula junto comigo, eu já poderia convidar aqui quem que seria essas outras pessoas. Mas como eu comentei antes também,
é possível daqui a pouco, se no meio da aula eu quiser que a Maria vire uma apresentadora também, eu consigo fazer essa alteração. Aqui eu consigo também dizer quais opções eu quero que estejam habilitadas nesse treinamento. Então, se eu quiser, eu quero que seja possível as pessoas baterem papo, trocarem mensagens de texto, se eu quero possibilitar que elas habilitem a webcam, tenha vídeo, se eu quero habilitar que elas façam transferências. Para os convidados aqui, vocês vão poder, enfim, ver qual que é a quantidade de convidados que tem quem são os outros participantes, né, a lista, enfim. Ou você quer que quem é convidado, quem é aluno, não tenha essa visibilidade. Documentos, né, se você quer que permita que você vai compartilhar uma apresentação, você quer permitir que o usuário salve aquilo no próprio computador ou não, né, se ele vai ter o poder de mudar de página ou ele só vai acompanhar o que você está fazendo. Então aqui você já consegue deixar pré-configurado algumas questões disso aqui. Depois que terminar a sessão, né, se ele vai ser encaminhado para algum endereço específico, né? Depois que fecha a sessão, ele pode abrir um browser automaticamente, daqui a pouco para um formulário que você criou para a pessoa dar um feedback de como é que foi essa aula, né? Então você poderia aqui encaminhar para esse formulário específico que você criar, né? E aí demais outras opções que, como a gente conversou, não vou apresentar aqui agora até para o vídeo não ficar muito extenso, mas que são bem intuitivas, né? Então eu vou agendar. Então pronto, a sessão está agendada, os convidados lá vão receber o e-mail, e aí no dia e na hora marcada eu vou acessar aqui o meu Webex e vou clicar em iniciar, né? Como a gente vai ver aqui, vai aparecer quando eu entro aqui no meu Webex, minhas reuniões, vou colocar ali na data, né? Então ali no dia 3 de abril, 9h30 da manhã, tem essa aula agendada. Eu só vou mostrar aqui rapidinho para vocês como é que o usuário recebe esse e-mail. Então aqui eu estou no e-mail do João, que foi um dos convidados, está aqui, né, o convite para a sessão de treinamento, aula de teste da Webex Training, que foi o título que a gente criou. E quando eu abro, ele vem aqui informação, então, olá João, José está convidando você para participar como convidado da seguinte sessão de treinamento online. Então as informações de data, hora, né, senha da sessão, se por acaso for entrar de algum dispositivo móvel, e as instruções, né? Então na hora que a reunião for acontecer, ele vai clicar nesse link e vai entrar na reunião propriamente dita. Então, retornando aqui na tela do administrador, do professor, vamos supor aqui que está na hora da aula começar, eu venho aqui e clico em início. Com isso, vai abrir a sala do Webex Training. Então, essa aqui é a sala, ele conectou aqui, a primeira coisa que ele abre, tanto daí para o administrador, para um membro de equipe, como também para os convidados, ele vai pedir para conectar o áudio, né? E para isso ele então traz aqui qual que é o alto-falante que você quer utilizar, se vai usar algum headset, esse alto-falante do computador, e qual o microfone que você vai utilizar do teu computador, né? Uma outra boa prática é sempre você utilizar um fone de ouvido, um headset, de preferência um headset profissional, que vai ajudar a reduzir aí ruídos de fundo, eco e tudo mais, vai trazer uma maior qualidade. Evitar utilizar por exemplo, do próprio notebook, que pode trazer uma experiência ruim dependendo do ambiente onde você se encontra. E aqui então é possível você testar, a partir do momento que você aperta aqui no teste, ele joga um som no alto-falante que você selecionou e você verifica ali volume, está tudo certo. Da mesma forma que o microfone aqui você já consegue, a partir que está vindo essa barra aqui está preenchendo, então quer dizer que o microfone está funcionando, né? A gente dá um OK e ele vai conectar o áudio na reunião. Então tá bom, essa aqui é a interface, né, do Webex Training, onde as pessoas vão interagir. Então vamos conhecer um pouquinho dela. Aqui no canto direito eu tenho a lista dos participantes, né, no momento só estou eu conectado, daqui a pouco eu coloco os outros usuários aqui para a gente ver como é que fica. Mas basicamente ele separa aqui então nos membros da equipe, que vão ficar aparecendo aqui em cima, e aqui para baixo vão aparecer todos os convidados. Eu consigo habilitar a minha webcam, para, enfim, as pessoas me verem por vídeo aqui durante a reunião, e cada usuário pode habilitar a sua webcam também apertando nesse botão em formato de câmera. E aqui eu também, né, consigo colocar o meu microfone mudo, que foi aquela boa prática que eu comentei, de deixar sempre o microfone mudo quando você não está falando na reunião. Aqui embaixo da parte de participantes, e isso aqui aparece tanto para os membros da equipe como convidados, são as formas de interagir sem necessariamente precisar abrir o microfone e falar. Então, como eu comentei, a gente pode levantar a mão aqui para sinalizar para um membro da equipe que eu estou querendo falar.
E aí então vai aparecer aqui no lado do nome das pessoas esse ícone da mãozinha levantada indicando que aquele usuário quer falar. E aí eu vou poder ir naquele usuário, liberar o microfone dele naquele momento que for para aquela pessoa falar e ela vai poder interagir. Outra forma de interagir aqui também é com um sim e um não. Então eu posso fazer uma pergunta para os alunos, tá todo mundo me ouvindo bem, tá tudo certo, podemos começar, voltaram do café, tá todo mundo pronto e tal. E os usuários podem indicar aqui com sim ou com não, né, também agilizando ali a comunicação durante a reunião, não precisa todo mundo tirar do mudo, falar e tal. Então é uma forma também de interagir, né, ter essa interação entre o professor e os alunos. Da mesma forma que é possível aqui também a gente colocar algum emoticon, né, mudar aqui para algum outro, uma pausa para o café, aí o professor pode combinar com os alunos um significado para cada um desses itens aqui, né. Aqui a gente consegue tirar um resumo, né, então eu faço uma pergunta que as pessoas respondem sim ou não. Aqui então eu consigo ver quantos que estão respondendo sim ou não, como uma forma de resumo. E aqui eu limpo o comentário de todo mundo, né. Outra opção que a gente tem aqui é a parte de bate-papo, né, onde os usuários podem conversar via texto. E aí eu posso mandar mensagem para todos os participantes, eu posso mandar mensagem só para o organizador, só para o apresentador, por organizador e apresentador, para todos os participantes, para todos os membros de equipe, todos os convidados. Então, possibilita aí várias formas de comunicação, de conversa. Aqui também é possível a gente, como eu vou ver mais para frente, essas funções que a gente pode habilitar ou desabilitar para os usuários, tá? Além disso, né, a gente vindo aqui no menu aqui em cima, então a gente tem a parte de participantes, que é isso que a gente viu aqui. A gente tem a parte do bate-papo aqui também que a gente já viu. O professor ele pode iniciar e parar uma gravação, né? Então essa aula, esse treinamento ele pode ser gravado e ao término essa gravação fica disponível para fazer um download, subir em alguma outra plataforma de compartilhamento desses vídeos, né? Então o dono aqui da sala, aqui, o organizador, ele faz esse controle aqui. E aqui apertando a setinha a gente abre algumas outras opções. A gente tem a opção de perguntas e respostas, onde os alunos podem interagir também fazendo perguntas para os membros da equipe. Ao invés de ficarem no chat que você não tem controle nenhum, aqui, quando o aluno manda a pergunta, ela não aparece para os demais alunos, ela aparece apenas para os membros da equipe. Vai aparecer aqui a relação de perguntas e o membro da equipe pode filtrar aqui, ver quais são as perguntas que não foram respondidas ainda, selecionar aquela pergunta, escrever uma resposta e responder. A partir do momento que um membro da equipe respondeu, aquela pergunta aparece para todos os demais alunos já como respondida. E se algum outro membro da equipe, ou até o mesmo que respondeu, ou outro, quiser complementar, ainda é possível continuar a conversa naquela pergunta. Então, é uma forma de organizar as perguntas, né, diferente ali do bate-papo, que é mais uma conversa, pode se perder as coisas ali dentro, que é mais para pergunta e resposta sobre o conceito da aula, né. Uma outra opção que a gente tem é a sondagem, né? A sondagem é a possibilidade de fazer perguntas no decorrer aqui da sessão e acompanhando como os alunos estão respondendo isso, né. A gente pode ter aqui, criar novas sondagens, ele vai criando como se fosse abas aqui em cima, então eu posso ter, por exemplo, um conjunto de perguntas para o início da sessão, um conjunto de perguntas para o meio, e aqui dando 2 cliques eu consigo alterar esse nome, né? Então eu posso deixar tudo isso aqui preparado, posso resgatar algum conjunto de perguntas que eu já salvei antes, né? E reutilizar. E aqui basicamente então eu venho que tipo de pergunta que é, se é uma pergunta do tipo resposta curta, que eu vou deixar uma pergunta aberta, ou múltipla escolha, com uma resposta única ou com várias respostas, né? Então eu venho aqui em novo e ele abre para eu fazer uma pergunta. Aí eu posso colocar aqui, você já participou de sessão Webex antes. Opa. E posso colocar aqui as opções, sim, não. E aí, cadastrei essas perguntas, eu posso, quero fazer uma nova pergunta. Da mesma forma, eu posso fazer perguntas aqui com várias respostas, não esse de apenas selecionar, né? Enfim, criar vários tipos de perguntas. Aí eu posso salvar essas perguntas aqui para reutilizar em outro momento, né? E posso ir cadastrando aqui como início, meio, final. E aí no momento que eu quiser utilizar, eu vou simplesmente abrir a sondagem aqui. E isso vai para os demais usuários. Beleza. Aí vindo aqui no menu aqui em cima, a gente tem essa parte de compartilhar. Então eu tenho
aqui duas opções principais. Compartilhar o meu desktop, e aí quando eu compartilho o meu desktop, ele vai mostrar tudo que está aparecendo na minha tela, menos o Webex, para os participantes que estão remotos. E eu posso também compartilhar um arquivo. Quando eu compartilho um arquivo, esse arquivo vai subir aqui para o Webex, ele vai abrir como uma nova aba aqui em cima. Os participantes vão ver lá na tela deles dentro do próprio Webex. Então são praticamente duas formas de você compartilhar. Pode compartilhar a sua tela e aí você vai estar enviando tudo que você está fazendo na sua tela para o usuário do outro lado. Ou você pode compartilhar o arquivo propriamente dito. No compartilhar o arquivo, eu recomendo utilizar apenas documentos do PowerPoint, porque, por exemplo, um documento do Word, um PDF, a barra de rolagem aqui do lado não é o apresentador que controla, ele só controla a aba que está aberta. Quando a gente está no PowerPoint, ele aparece o slide como inteiro e o apresentador vai compartilhando esses slides. Se tiver qualquer problema com áudio, aqui no menu áudio, né, a gente tem o teste de alto-falante e microfone que volta aquela tela do começo, né, para validar qualquer problema, se conectou, qual que está utilizando. Aqui em participante são algumas funções que a gente consegue desativar o som na entrada ou ativar ou desativar essa opção. Eu posso aqui convidar e lembrar algum usuário, então aqui estão os usuários que a gente já convidou, mas eu quero mandar algum e-mail novo para algum usuário com e-mail novo, ou então eu quero aqui copiar o link dessa reunião aqui mesmo, né, e depois colar isso num mensageiro, em alguma aplicação de mensagem para mandar isso aqui para a pessoa, enfim. Daí as funções aqui de ativar e desativar som eu recomendo utilizar aqui nessa parte dos participantes aqui mesmo. Você clicando com o botão direito em cima, você consegue alterar a função dessa pessoa para alguma outra função dentro da reunião. Posso atribuir alguns privilégios, né? Se essa pessoa pode salvar um documento que eu estou compartilhando, se essa pessoa pode ver o número e a lista de convidados, enfim, algumas opções, né? Consigo ativar o som dessa pessoa e aqui eu estou no meu usuário, mas aí de qualquer outro usuário são essas aqui as opções que aparecem para você desenvolver ali. Aqui em sessão a gente tem informações sobre a sessão propriamente dita, algumas estatísticas da tua conexão de áudio e vídeo. Aqui é um outro lugar que você pode iniciar, né, ou parar a sua gravação, mas aqui a opção principal seria essas opções da sessão onde a gente consegue ativar e desativar bate-papo, pergunta e resposta, comentários, enfim, o vídeo de todos os usuários. Então a gente, daqui a pouco o pessoal está abusando do bate-papo ali, tá falando demais, não está prestando atenção, a gente pode simplesmente desativar essa opção e ela some aqui, né? Vocês perceberam, eu desativei o bate-papo, ele já não aparece mais aqui e não tem mais essa opção para a gente abrir ela aqui mais. Então só vou retornar aqui. E por fim a gente tem essa parte do breakout aqui, que é uma funcionalidade muito bacana do Webex Training que permite você separar os seus convidados, ali, os seus alunos em grupos. Então, se no decorrer da aula você está ali com 20 alunos e você quer que eles se reúnam em grupos para fazer algum trabalho e depois apresentar na aula, né? Aqui nesse menu você consegue então fazer essa separação. Então, eu quero criar 4 grupos com 5 alunos em cada um. E aí, quando eu executo e ativo essa sessão, ele vai automaticamente tirar esses alunos, né, dessa sessão principal, vai criar como se fossem sub-reuniões virtuais, onde esses cada 5 alunos vão estar num grupo diferente falando somente entre eles. E aí os membros da equipe podem navegar entre esses grupos, né, para ver se tem alguma dúvida e conversar só com aquele grupo. E depois, ao término desse trabalho, depois do tempo ali que foi dado para eles executarem esse trabalho, a gente consegue encerrar essas sub-reuniões virtuais e trazer de volta todo mundo para essa sessão principal, onde aí a gente pode colocar um de cada grupo para fazer uma apresentação do trabalho elaborado. Eu vou então agora conectar os convidados aqui só para a gente ver como é que aparece quando a gente tem outras pessoas conectadas na reunião. Então aqui eu estou na máquina do João, um dos alunos que foi convidado, aqui está o convite que ele recebeu. Então vou vir aqui para entrar na sessão treinamento, clico no link, ele me abre a janela aqui informando, né, que a sessão já foi iniciada. Preencho aqui com os dados, coloco entrar e ele vai acessar a reunião. E aí logo que eu entro ele informa, né, que o apresentador iniciou uma conferência de voz. Você deseja participar? Sim, né, tem que conectar aqui justamente para poder ouvir. Porém, como eu estou usando uma máquina virtual, que ele dá esse erro, né? Mas isso não vai acontecer direto na máquina quando tiver com o microfone aí. Então agora eu estou conectado aqui, apareço como convidado, né?
dentro dessa máquina. Eu vou entrar agora com os demais participantes. Então pronto, estou aqui com os convidados conectados na reunião também, né, os alunos que eu convidei. A primeira coisa que chama atenção aqui é esse ponto de exclamação, né? Isso aqui quer dizer que o convidado não está prestando atenção, mas o que isso significa na prática? Que o aluno em questão ele não está com o aplicativo do Webex como a janela ativa no computador dele. E isso pode acontecer por dois motivos, né? O primeiro é realmente a pessoa está com a janela minimizada, fazendo alguma outra coisa, navegando na internet, vendo alguma outra coisa, ou pode ser também que a pessoa está, por exemplo, com um bloco de notas aberto, e aí na verdade agora o bloco de notas que está ativo na minha tela, o Webex não está, mas eu estou prestando atenção na aula e estou fazendo anotações aqui. Então é uma forma de entender ali quem está com a tela ativa do Webex selecionada, mas não necessariamente quer dizer que a pessoa não está prestando atenção. Aqui então eu consigo tirar a pessoa do mudo ou colocar a pessoa do mudo, né, como a gente conversou antes. Clicando com o botão em direito, né, eu posso trazer essa pessoa hoje, agora ela está como convidado, mas eu quero que ela seja uma apresentadora, eu quero que ela faça uma apresentação aqui para mim. Então eu trago ela para como membro da equipe aqui, né, e essa bolinha aqui significa que essa pessoa está como apresentadora agora, né. Eu quero que volte a ser convidado, né? Então eu passo a apresentação para outra pessoa e aí aquele usuário volta a ser convidado, né? Então agora vamos ver como é que fica a experiência quando eu estou compartilhando uma apresentação, por exemplo. Então eu vou vir aqui em compartilhar um arquivo, vou selecionar uma apresentação, aqui um PowerPoint, e ele vai subir aqui no Webex e compartilhar com todo mundo. Você já pode, antes da reunião começar, né, já subir as apresentações, e isso vai ficar como abas aqui em cima, e aí só vai aparecer na hora que o apresentador, né, a pessoa que tem a função de apresentador, realmente seleciona aquela aba e começa a mostrar, é quando vai aparecer para os alunos. Então esse arquivo é carregado, né, e eu consigo então ir alterando os slides, usar alguns marcadores, alguma coisa no sentido assim na tela, escrever algum texto, fazer anotações com essa barra aqui em cima. E à medida que eu vou passando aqui, né, essa informação vai aparecendo para os alunos. Então, vou abrir agora aqui a tela do computador de um aluno para a gente ver como ele está visualizando isso. Então, aqui, por exemplo, né, eu estou como na tela de um aluno e está lá, né, a tela o slide que eu estou compartilhando, a marcação que eu fiz na tela, aquilo está aparecendo. E aí eu estou com o microfone mudo porque tá forçado. Eu como aluno não consigo falar, mas eu quero fazer alguma pergunta para o professor. Eu posso então levantar minha mão e fica aquele ícone do meu lado. Então agora a gente vai voltar na tela do professor para ver como é que isso vai aparecer para ele. Então aqui para o professor já vai aparecer o ícone ali de mão levantada. Então eu posso vir aqui, abrir o microfone da Maria e falar, tá Maria, pode fazer a sua pergunta aí. Então ela interage e aí a gente volta ela no mudo depois. Então tá, um outro ponto que a gente viu antes, né, que a gente podia atribuir alguns privilégios às pessoas, e pode ser todo mundo ou alguns usuários. Então aqui a gente está deixando a Maria e todos os demais alunos, né, visualizar quantos convidados tem na sala e quem são, né. Então se a gente voltar aqui na tela da Maria, a gente consegue ver que tem 4 convidados e quem são eles. Mas voltando lá para a tela do professor, a gente pode desativar então esse privilégio, porque eu não quero que ela saiba quem está na sala e quem são os outros participantes. E aí a gente vai voltar para a tela da Maria para ver como é que isso vai aparecer lá. Então, ó, agora já não ela não consegue ver, além do membro da equipe, ela vai conseguir ver todos, mas de convidados ela não sabe quantas pessoas tem na sala e nem quem são as outras pessoas. Por uma questão de privacidade, você consegue restringir essa visualização. Então tá bom, vou encerrar aqui essa apresentação e agora para a gente finalizar, eu quero mostrar para vocês aquela sessão de breakout, né, da gente conseguir separar os alunos em grupo, para eles trabalharem entre si. Então, para isso, né, eu venho, como organizador da sala, eu venho aqui em breakout, atribuição de sessão de breakout, e aí ele abre essa janela aqui, onde eu tenho duas opções, criar essa sessão na forma manual, então eu venho aqui e adiciono, essa aqui é a turma 1, eu quero adicionar a turma 2, e eu posso vir aqui e acrescentar manualmente quem são as pessoas, quem que vai entrar como apresentador, né, que vai ter a função de poder apresentar ali naquele grupo. Posso excluir essa sessão ou todas as sessões, ou eu posso fazer essas sessões aqui de forma automática.
Então eu seleciono automático e tenho duas opções. Eu posso definir em quantos grupos eu quero separar os alunos, e aí eu posso vir aqui e colocar 2 grupos, por exemplo, e aí ele vai dividir isso automaticamente. Ou eu posso definir quantos membros cada grupo vai ter, e aí ele faz essa divisão conforme os convidados estão dispostos ali. Então vamos criar aqui de forma automática 2 sessões para a gente ter 2 alunos em cada sessão. Dou um OK. E aí ele criou aqui, então a sessão, vou só minimizar aqui a lista de participantes para a gente ficar maior aqui. Então ele criou 2 sessões, a sessão 1 e a sessão 2, cada um com 2 dos alunos. Ele deixou aqui o João nesse grupo aqui como apresentador inicial e a Maria nesse grupo como apresentadora inicial. Mas eu posso vir, eu quero que a Bruna comece como apresentadora, então eu seleciono o nome e aqui embaixo aparece o designar como, e eu seleciono e mudo a pessoa. Então isso está feita essa separação, agora eu posso iniciar. E aí a hora que eu coloco em iniciar, ele começa essa configuração. É claro que não é uma coisa instantânea, porque ele vai ter que, por trás dos panos ali, desconectar todo mundo e conectar todo mundo numa reunião nova, conectar o áudio novamente e tudo mais, mas depois de alguns poucos segundos isso já está estabelecido. Do ponto de vista do aluno, eu estou aqui na tela do João, aparece aqui a sessão de breakout, a informação para ele que ele está numa sessão separada, Então, é uma sessão privada, só tem ele e o Lucas como participantes, e aí somente os dois que estão conversando aqui nesse momento. E aí podem apresentar, compartilhar a tela, conversar, tem a parte de bate-papo e podem então fazer o trabalho em grupo que a pessoa, que o professor designou, E aí, se por acaso no decorrer do andamento do grupo, eu preciso de uma ajuda do professor, eu quero chamar para ele vir aqui no grupo, eu posso solicitar ajuda. E aí vamos voltar aqui para a tela do professor. Então aqui na tela do professor vai notificar lá, o João está com a mão levantada, então eu posso vir aqui nesse grupo, seleciono o grupo, coloco aqui em entrar, e aí eu vou entrar nessa sessão aqui de breakout também. Eu vou entrar, já virei como um terceiro participante desse grupo e agora eu estou conversando somente com os dois ali, o outro grupo não está escutando o que a gente está conversando. Terminei aqui de conversar com eles, eu posso sair dessa sessão e voltar para a sessão principal. E tá lá os 2 grupos, então daí eu posso vir aqui, eu quero voltar quero ir nesse grupo aqui agora. Então entro lá e participo daquele grupo. Terminou o tempo que eles tinham aqui, dei 15 minutos para eles fazerem os trabalhos em grupos, agora vamos trazer eles de volta para a sala principal. Eu coloco aqui em encerrar a sessão de breakout. E aí ele também vai desconectar as pessoas de cada sala, então leva aqui alguns segundos, mas logo em seguida já fica todo mundo de volta na sessão principal. Então quando o professor coloca para encerrar ali, ele dá mais um tempinho também, uma notificação para os alunos, vai se encerrar em 30 segundos essa sessão, para os alunos ele rapidamente poderem encerrar. E aí depois aparece aqui como terminado, Então essa sessão aqui terminou, e se a gente vem aqui em participantes, está todo mundo aqui conectado de volta. Então, basicamente é isso, pessoal. O Webex Trainer ele é uma ferramenta bem completa, ele pode ajudar muito em questão de treinamentos e aulas online à distância. Tem várias funcionalidades, como a gente viu, eu tentei passar rapidamente por cada uma, até para entender as possibilidades. Como foi possível observar, a interface é bem intuitiva, as opções são bem intuitivas, então sugiro que você crie uma sessão de treino, teste, valide e comece a utilizar. Se a tua empresa ainda não possui uma conta no Webex, entre em contato conosco no e-mail que está na tela, que a gente pode auxiliar vocês a implementar isso na sua instituição. Obrigado e até uma próxima.